Hoje eu quero dirigir a minha voz a você, mulher. Eu quero falar de um assunto que está muito presente na vida de muitas pessoas: dietas restritivas. Sabe, ao longo dos anos eu tenho acompanhado tantas mulheres lutando com a ideia de que pode ou não pode comer alguma coisa, de certo ou errado na alimentação. E isso não é legal. Meu nome é Thalita, eu sou nutricionista e eu tô aqui para te contar uma coisa muito importante. A gente não precisa viver assim. Eu acredito firmemente que ressignificar a nossa relação com os alimentos pode ser libertador. Chega de se privar, de se sentir culpada por cada mordida. Não dá, gente. Olha, os seus hábitos alimentares, eles não devem ser apenas sobre o que você come, mas também sobre encontrar uma alegria na forma como você nutre o seu corpo. Esse equilíbrio, ele te permite ter uma relação mais feliz com a comida. Então, no consultório, quantas meninas eu não ouço falando: eu vou ser feliz só no dia que eu for magra. Eu vou conseguir namorar só no dia que eu for magra. Eu vou ser amada só no dia que eu emagrecer. E a vida toda em torno disso. Não pode ser assim. Eu quero fazer uma breve citação para vocês desse livro, que é de uma escritora, doutora, pós-doutora em saúde mental, e ela se debruça muito sobre estudos de saúde mental e gênero. Eu tô falando da Valesca Zanello. E eu vou ler um trechinho para vocês entenderem do que eu tô falando. Dizer que as mulheres se subjetivam pelo dispositivo amoroso implica em sublinhar que elas se subjetivam em uma relação consigo mesmas mediada pelo olhar de um homem que as valide ou as escolha. A metáfora que criei para isso foi a da prateleira do amor. Essa prateleira é mediada por um ideal estético profundamente perverso, moldado do começo do século passado para cá. Ele é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, maior o possível impacto sobre a autoestima das mulheres e a sensação de ser encalhada. Reflexo do preterimento das mulheres e a sensação reflexo do preterimento afetivo masculino socialmente construído. A beleza passou a ser um capital matrimonial, o qual deve ser perseguido e consumido. Ou seja, deixou de ser um atributo meramente estético para ser um dever ético. Não se trata apenas de efetivamente ser escolhida, mas de se sentir passível de escolha, de se sentir desejável. Quanto maior o descontentamento consigo, maior o potencial de consumo de técnicas e intervenções com diversas promessas de embelezamento. Além disso, ao serem subjetivadas na prateleira do amor, as mulheres se subjetivam em uma relação de rivalidade umas com as outras. Ou seja, enquanto você está sofrendo, você está chorando aí, tem muita gente lucrando com a sua autodepreciação, com a sua falta de autocompaixão. Eu quero falar mais sobre isso. O que eu quero dizer é: seja leal a si mesmo. Você não tem compromisso de agradar ninguém. Saia da prateleira. Não permita que o outro diga como você deve ser. A gente está caminhando para uma sociedade onde o padrão de beleza é cada vez mais cruel e excludente. Ele é justamente feito para que a gente não alcance ele. Olha a quantidade de tempo e de dinheiro que a gente perde tentando alcançar algo que é extremamente subjetivo. Existe um mercado inteiro que se beneficia do seu sofrimento em se ver no espelho e enxergar 1 milhão de defeitos. Somos ensinadas a buscar a aprovação masculina para nos sentirmos valorizadas, o que acaba perpetuando aquele estereótipo de gênero de desigualdade entre homens e mulheres. E a pressão para seguir um padrão de beleza. E um padrão que está sempre mudando e que é frustrante e que faz a gente sentir como uns ratos numa roda. Nos distrai do que realmente importa: a nossa liberdade e realização pessoal. É preciso romper esse ciclo e buscar a nossa própria definição de beleza e de sucesso. Eu quero dizer também uma coisa, óbvio, que querer mudar
Não é falta de autoestima. É entender que algo de bom pode vir com aquela mudança, mas que a sua felicidade toda não depende dessa mudança. Quando uma mulher entra no meu consultório, eu busco entender o que ela quer e por que dela querer aquilo. E a partir daí, eu busco entender por que ela come. O que ela sente quando come determinado alimento? Ela se sente amada quando come um brigadeiro? Ela sente um relaxamento quando ela come uma pizza com refrigerante depois de um dia extremamente estressante e cansativo? Ou ela apenas come o que tiver em grande quantidade porque aquilo distrai ela de pensar em qualquer outra coisa? Vai saber. Isso é algo que eu tento entender, que eu busco entender. Porque a partir daí, a gente precisa trabalhar um processo de ressignificação da alimentação saudável. Não existem regras rígidas de certo ou errado. O que existe é a representação que alguns alimentos têm para cada pessoa. Então, entender que não precisamos viver em constante restrição e culpa é o primeiro passo. É um primeiro passo, assim, poderoso. Eu quero te ajudar a encontrar um caminho onde você possa viver a sua vida sem pensar o tempo todo no seu corpo e se culpar por comer. A alimentação saudável ela é muito mais do que números, restrições. É sobre se nutrir e se amar. Se fosse apenas matemática e calorias, todos conseguiriam o tão sonhado emagrecimento, hipertrofia. Mas a gente sempre se esquece de um ponto-chave: o comportamento. E é por isso que uma abordagem comportamental no tratamento nutricional de uma pessoa que tem uma relação disfuncional, disfuncional com a comida, é tão libertador para o paciente. Eu acho que eu já falei muito, mas isso é do meu coração, meninas. E é o jeito que eu trabalho, é a forma como eu enxergo o mundo. E eu não aguento mais ver mulheres assim se distraindo da sua felicidade, enquanto entra nessa busca incessante por um padrão de beleza que não existe. E para aquelas que desejam se aprofundar nesse tema, que gostaram do nosso papo aqui hoje, eu tenho algumas recomendações de livros. E são livros que podem te ajudar nessa jornada, né, de autodescoberta, de ressignificação da alimentação, que pode ser bem bacana. Então anota aí. Um que eu gosto muito é O Peso das Dietas, da Sophie Derham. É muito bacana. Sophie também é uma pesquisadora incrível e ela trabalha com isso de forma maravilhosa. Tem o Comer Intuitivo também, da Evelyn Tribou e da Elise Resch, acho que é assim que fala o nome delas. E tem a Prateleira do Amor, que é sobre mulheres, homens e relações, que é feito pela Valesca Zanella. É como se fosse uma forma mais simplificada de algumas coisas que tem nesse aqui, que é um pouco mais complexo. Eu quero te ajudar a explorar a alimentação com uma perspectiva nova e baseada em autocompaixão e no prazer de comer. Então, amiga, se você gostou do conteúdo, coloca um comentário aqui para eu saber a sua opinião. Curte, compartilha com alguém que você acha que precisa de ouvir isso. E obrigada pela nossa amizade gostosa e conta comigo sempre.